Nós começamos. Então, presidente, tem a mensagem do dia aí? Bem aqui você que é o... Antes de tudo, vamos fazer a leitura aqui da mensagem do dia. O carvão. Como que passa agora, hein? O saco de carvão. O pequeno Zeca entra em casa batendo os pés no assoalho com força. Seu pai, que estava indo para o quintal fazendo algum serviço na horta, chama o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, o acompanhou desconfiado. Antes que o pai dissesse alguma coisa, fala irritado. Pai, eu estou com muita raiva. O Juca não devia ter feito isso comigo. Desejo tudo de ruim para ele. Quero matar esse cara. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho, que continua a reclamar. O Juca me humilhou na frente de meus amigos. Não aceito isso. Gostaria que ele ficasse doente, sem poder ir para a escola. O pai escuta tudo calado, enquanto caminha até um abrigo, onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino acompanhou calado. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo. Filho, faz de conta que aquela camisa limpinha que está secando no varal é o seu amigo Juca e que cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. O menino encarou com uma brincadeira e pôs a mão à obra. O varal com a camisa estava longe e poucos pedaços acertou o alvo. 1 hora depois, terminou a tarefa e o pai retorna e lhe pergunta: Filho, como está se sentindo agora? Cansado, mas alegre. Acertei muito pedaço de carvão na camisa. O pai olha para o menino, que não entendeu a razão daquela brincadeira, e com carinho lhe diz: venha comigo até o seu quarto, pois quero mostrar-lhe uma coisa. Lá é colocado diante do espelho, onde vê todo o seu corpo. Que susto! Enxergou apenas os dentes e os olhos. O pai lhe diz ternamente: Filho, você viu que a camisa quase não ficou suja, mas olhe só para você. O mal que desejas aos outros é como que lhe acontece. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, os resíduos e a fuligem ficam sempre em nós mesmos. Cuidado com seus pensamentos, eles transformam as palavras. Cuidado com as palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações, elas transformam os hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele
decidirá o seu destino. Bem, depois da leitura da mensagem do dia aí, nós estamos aqui. Agora, força. Bem, esse microfone está batendo, viu? Ok. Contador agora não pode reclamar de dinheiro não, viu? Agora a Fomento está aqui e diz que vai resolver a situação de todos os contadores. Ok? Nós estamos aqui com o Álvaro Fonseca, diretor de operações da Goiás Fomento, e o Wellington, que vai fazer uma demonstrações também da Goiás Fomento. Convido agora o Álvaro para pôr a mesa aqui conosco e falar. E o Wellington também pode se alocar na mesa aqui. Como? Deixa depois disso aqui. Pode falar. É outro microfone aí. Uma boa noite a todos. Cumprimentar a todos no nome do presidente Everaldo. Agradeço ao João pela oportunidade que nos deu de estar aqui. Nós buscamos esse espaço e nos foi gentilmente concedido. A Goiás Fomento, acredito que todos conheçam, ela nasceu em 2000. É uma instituição financeira cujo capital majoritariamente é do estado de Goiás. Então nós já atuamos há 11 anos e recentemente a Goiás Fomento passou por várias mudanças. Nós reformulamos todas as linhas de crédito. Foi um pedido do governador do estado. Nós baixamos taxas de juro, ampliamos prazos de pagamento, ampliamos prazos de carência, aumentamos a quantidade de beneficiários, de itens financiáveis. Temos uma novidade muito boa e acredito que o contabilista vai ser um grande parceiro da Goiás Fomento. Nós estamos abrindo agora para profissionais liberais e a categoria do contabilista é das primeiras, aliás, é a primeira que nós estamos divulgando esse novo alcance. Ou seja, até então nós só financiávamos pessoas jurídicas. Hoje o profissional liberal, seja da atividade que for, o engenheiro, o administrador, o contador, o economista, ele vai poder financiar também, ser um beneficiário, não só um consultor, como a maioria de vocês já fazem trabalho nesse sentido, né, de orientar os empresários, as empresas, mas também vocês próprios serem beneficiários das linhas de crédito da Goiás Fomento na questão do financiamento de investimentos fixos, ou seja, mobiliário, computadores, veículos até, desde que utilizados imprescindíveis à realização da atividade profissional. Então, essa é uma novidade que a gente traz para vocês. A gente acredita que a categoria de vocês tem uma responsabilidade muito grande. Vocês são um grande parceiro do setor produtivo, pois são o braço direito do empresário. Estão no dia a dia dos negócios e queremos continuar com vocês como grandes apoiadores e ajudantes na divulgação, na disseminação das linhas da Goiás Fomento. Eu não vou me estender muito, porque senão eu vou tomar parte da palestra do Wellington, que vai entrar em detalhes com os senhores e com as senhoras a respeito das linhas, suas condições, e depois vai ser aberto para quem quiser tirar alguma dúvida. Então fica o nosso abraço e o nosso agradecimento, e esperamos que junto com a categoria de contabilistas possamos fazer uma grande parceria em prol do desenvolvimento do setor produtivo e do nosso estado de Goiás. Muito obrigado, uma boa noite. Bem, agora com o Wellington aqui, que vai demonstrar para nós as taxas. Boa noite. Boa noite.
Bom, primeiramente eu vou estender os agradecimentos do Dr. Álvaro, reforçá-lo, agradecimento por estarem recebendo a gente aqui, e reforçando dentro do que o Dr. Álvaro já adiantou, a Agência de Fomento vem trazer novidades que a gente tentou implementar em uma outra oportunidade aqui com o sindicato. A partir de vocês, era a ideia da gente implementar isso a toda a categoria de profissional liberal, em um outro momento, há uns 3 anos atrás, o que na época não foi possível. E agora, diante das mudanças propostas pela nova diretoria que assumiu a agência recentemente, foi a diretoria de operações que incluísse a possibilidade de financiar os profissionais liberais. Oi. Dentro da linha de investimento, que a gente sabe que a carência que muitos de vocês e outras profissões também têm, de estar adequando a atividade à modernização do parque, alguma coisa assim, dos escritórios e assim por diante. Dentro disso aí, como o doutor Álvaro falou, a Agência de Fomento, só uma apresentação rápida, é uma instituição financeira, com alguns diferenciais, porque ela não, ao contrário dos bancos, ela não faz captação de recursos no mercado, ela foi capitalizada com dinheiro público do governo do Estado, e com esse dinheiro ela atua no mercado exclusivamente através de financiamentos ao setor produtivo. Por que ao setor produtivo? Antigamente a gente trazia as micro, pequenas, médias e, eventualmente, grandes empresas. Ao setor produtivo por causa dessa abrangência que a gente vai dar agora com os profissionais liberais também, que a gente considera parte do setor produtivo. Dentro disso aí, a ideia principal, com essa extensão, a gente vou trabalhar bastante o profissional liberal, estimular a realização de investimentos. Existe dentro das possibilidades que a agência tem de financiamentos, essa estimulação de investimentos, estimular a criação de emprego e renda. Para vocês, especificamente profissionais liberais, a agência está estendendo a linha de investimento, que é o próximo slide, inclusive para a aquisição de softwares, o que até então poucas instituições financiam, e a gente tem estudos a respeito, a treinamento de pessoal, profissional liberal ali, participação em eventuais cursos que, porventura, o próprio profissional ou mesmo a equipe que o apoia tenha necessidade de fazer, que são ativos intangíveis. O que a agência identificou? Em algumas pesquisas por parte do nosso setor de planejamento, da nossa área de planejamento, identificou que a grande carência do profissional liberal hoje está justamente nisso. A necessidade que ele tem que estar se adequando ao meio, com as mudanças, principalmente na área de vocês, a área jurídica muda muito, a parte de tributário, e o profissional ele tem que estar se adequando, e eventualmente, ou quase que semestralmente, ele tem que estar participando de treinamentos, cursos, para estar se adequando a essa legislação tributária que muda muito. Então, a agência, dentro desses ativos intangíveis, está considerando a possibilidade de estar financiando a um prazo do qual eu vou tratar agora há pouco, um prazo de até 5 anos para pagamento, essa necessidade de capacitação que vocês têm. Vocês, e volto a repetir, o pessoal de apoio dos escritórios que eventualmente vocês têm. O que, como foi colocado pelo Dr. Álvaro, será estendido aos outros profissionais liberais, como administradores, economistas e assim por diante. Não esquecendo, porém, os financiamentos, equipamentos, máquinas, móveis e utensílios, que é da necessidade também, principalmente a parte de software, de TI, que tem que estar acompanhando por causa da grande evolução que existe. Dentro disso, a agência está nessa reformulação, porque ela passou agora. A gente traz a linha mais investimento, que é direcionada especificamente aos profissionais liberais. A agência deu uma mexida na linha de capital de giro. Vai ficar bem claro isso, ela está reduzindo a taxa dela média de 2,65 para 1,49, alguma coisa em torno disso aí, ou seja, uma redução de aproximadamente mais de 1 ponto percentual por mês, ao mês, o que é significativo. A gente tem as linhas de apoio, e aqui a gente vai encontrar muitos profissionais que estão ligados à área de turismo, o ramo de hotelaria. A agência deu um enfoque específico à linha de turismo, para estar financiando essas empresas que têm grande necessidade de estar reformulando os seus mobiliários, até mesmo para atender a necessidade que tem de
do demandante dessas áreas de turismo, principalmente da área de hotelaria, que tem necessidade, vê a necessidade de estar trocando aparelhos, televisores, mobiliário, tudo isso. E eventuais reformas em suas pousadas, hotéis e assim por diante. A agência está aberta a receber essas propostas, inclusive nas reformas e eventuais construções também. Antecipação de recebíveis. A agência existia, já tinha uma demanda bem forte para que criasse essa linha. A gente ficou aí mais ou menos uns 8 meses trabalhando em cima disso aí, dependia de TI, e a dependência de TI, vocês sabem bem disso, é bastante difícil a gente trabalhar quando a gente fica nessa dependência de softwares. Agora a gente está fechando, a agência já vai estar recebendo as propostas iniciais, já está apta a receber as primeiras propostas. A gente vai estar financiando a antecipação de recebíveis uma taxa bem, vamos colocar assim, bem de concorrência mesmo com o mercado. A agência vai estar abrindo uma taxa aproximadamente 1,7 ao mês, ao que os estudos que a gente fez internamente está bem abaixo do que a taxa média de antecipação de recebíveis no documento que a gente vai trabalhar, que a agência vai trabalhar, que é o desconto no cheque, ela está na taxa média em torno de 2,2. Aí a taxa mais próxima que a gente encontrou dessa de 1,7, aproximadamente 1,7, seria 1,9. Então, ou seja, a agência está entrando não para brigar com o mercado, mas para ser uma opção bem factível para o empresário. No caso, essa informação é bom para o empresário dos quais vocês prestam serviço, para os quais. Além disso, a agência está reformulando a linha de FCO e BNDES. BNDES já fechado, FCO está em discussão com o Ministério específico do fundo, para que a gente eleve esses limites, tanto do FCO quanto do BNDES. Aí, no caso, para financiamento de projetos, especificamente, ou expansões mesmo, para um limite que está saindo de 500 mil para até 2 milhões de reais. O FCO tem as suas peculiaridades, como fim de recurso num determinado período do ano, como vocês conhecem bem. O BNDES, a gente já não conta com esse problema. A agência conseguiu abrir um limite de 56 milhões de reais junto ao BNDES para operar. Então, aquele grande problema que se sentia de apresentar o projeto, ele ser aprovado e não ter o recurso, com a possibilidade do BNDES, isso aí vai ser bastante minimizado a partir de agora. O Fundo Mineral, que é um outro fundo, além do crédito produtivo, que a agência operacionaliza, que é fundos do governo estadual, com taxas subsidiadas próximas ao que é o FCO, ou seja, 0,5% ao mês. Essa daqui seria a linha específica, eu gravei de vermelho, a linha que vai estar estendida aos profissionais liberais. Ela está saindo de um limite operacional que era de 100 mil, está indo para 250 mil reais, ou seja, a gente acredita que é suficiente para os investimentos que vocês e as empresas que vocês representam e operam junto, suficiente para estar operando. A taxa, como eu disse, ela está caindo uma taxa de 2,65 para uma taxa final, aproximadamente de 1,5% ao mês. Não é um fundo, por isso é dessa taxa que a gente subsiste e até justifica a não debilitação do próprio patrimônio. Isso a agência poderá, no caso de você especificamente, e os prestadores de serviço ou comércio, a agência poderá financiar projetos ou investimentos já em expansão de até 80% do valor total do investimento. Há um prazo de 60 meses, sendo até 24 meses de carência. Ou seja, a gente acredita, dentro dos estudos que a gente fez, que é suficiente para um investimento, a realização do investimento, a carência com o retorno do próprio investimento para se auto-liquidar, vamos colocar assim. Na indústria, a agência pode chegar no mesmo limite, a mesma taxa, até 90% do projeto total. O preferencial, ou seja, aquelas empresas que já são clientes, já mantêm relacionamento com a agência, eventuais expansões e investimento que ela tiverem necessidade de fazer, a agência pode chegar até 100% do investimento, limitado aos 250 mil. E o empreendedor individual, que até então, dentro dos estudos que a gente tinha e em conversa com outras instituições que estão trabalhando esse nicho de mercado, que é um nicho novo para a agência vai estar financiando investimento para eles num prazo de 3 anos de até 20 mil reais, o que a gente acredita que é suficiente para o nível de empreendimento que é, com faturamento hoje na casa de 36 mil ano, e que vai ser elevado agora a partir de 1º de janeiro, não é isso? 1º de janeiro. Então, a agência está abrindo um leque de linhas para atender todo e qualquer segmento produtivo, como eu disse no início. Ou seja, desde do microempreendedor individual, a média empresa e o profissional liberal, a agência tem recursos que a gente acredita que seja suficiente para financiar suas atividades, inclusive expansão e implantação.
Não obstante as linhas de investimento, a agência deu uma dinamizada na linha de capital de giro, mantendo-se o limite que já era de 100 mil, mas reduzindo drasticamente as taxas. Hoje, a linha de capital de giro puro da agência, que até então era contratada para primeiro contrato, a 2,65, ela teve uma queda para 1,78 pagando até o vencimento, que a agência sempre opera suas linhas com o bônus de adimplência. Então, o empresário vai contratar a 1,98 ao mês, pagando até o vencimento, ele tem um bônus de adimplência de 10%, que ele vai pagar 1,78 ao mês. O que a gente acredita para o mercado financeiro de capital de giro puro, que a pessoa tem a liberdade para trabalhar com o capital, é uma linha bastante competitiva também. Isso aí tem as suas pequenas diferenças com relação ao comércio e indústria. Aliás, o que existia de diferença já não existe mais, que estava em prazo e carência, hoje os prazos são os mesmos. E o preferencial, que até então era um limite de 100 mil clientes que já tem relacionamento, está elevando-se esse teto para até 200 mil reais. Ou seja, a empresa preferencial hoje, que já tem contrato com a agência, numa eventual expansão, ele pode atingir um teto de até 450 mil reais de investimento de capital com a agência. Isso somente em recursos próprios. Ou seja, aqueles fundos como o FCO, como repasse, como o FCO, como o BNDES, como as linhas de fundos do Estado, crédito produtivo ou mesmo fundo mineral, determinado tipo de atividade, a agência pode operar, tem limites em caixa hoje para operar bem e financiar quaisquer tipo de projeto que porventura possam ser apresentados. O empreendedor individual também a agência está instituindo, além do fundo do crédito produtivo, que foi instituído pela Secretaria de Indústria e Comércio, um limite de até 8 mil reais para operar com esse empreendedor individual, a agência está abrindo um limite de capital de giro puro para ele de até 10 mil reais. O prazo de 22 anos para pagamento. Como eu disse, a linha do turismo tem esse apoio forte por parte da agência. É um nicho de mercado que a agência tem por obrigação institucional de governo de estar trabalhando, porque a gente acredita e tem estudos sobre isso, que o turismo no Estado tem muito a crescer e tem muito que os empresários do ramo de turismo de fazer investimento para atrair esse turista. A gente pega a grande diferença que existe entre o turismo profissional que existe, por exemplo, na região de Caldas Novas, e o turismo praticamente amador que existe em outras cidades que têm condições de aumentar isso aí. A agência trabalha essa linha especificamente em convênio com a Agência de Turismo do Estado, que está verificando e informando a agência e aos empresários também desses eventuais gargalos que a agência possa apoiar. Então, isso aí é uma linha foi criada com bastante estudo em cima dele, tem um embasamento bastante aprofundado a respeito. Uma taxa, como vocês podem observar, que pode chegar até 1,40 ao mês, ou seja, é bastante reduzida para investimentos, podendo chegar até 450 mil de investimento por empresa também. O crédito produtivo, como vários dos senhores já conhecem, que é uma linha do governo do Estado, um fundo estadual subsidiado, um limite relativamente baixo, mas que atende o empreendedor, o microempresário, aquele pequeno, que tem um faturamento pequeno mensal, 30, 40 mil reais mês, ele atende até bem, porque ele atende na condição de aquisição de mercadoria para revenda. A uma taxa de 0,5% é bastante salutar. O FCO, como eu falei, já existe discussão a nível de Banco do Brasil e a nível de Ministério, para que esse recurso, que hoje está na ordem de 500 mil reais por projeto, para que ele seja estendido a 2 milhões de reais, nesses prazos de até 12 anos, sendo 3 de carência, a taxa de aproximadamente 6% ao ano. O BNDES, como eu disse, a agência vem forte agora, com essa abertura desse limite, que até então não existia ainda, a gente tinha um limite bastante baixo, vamos considerar, junto ao BNDES, teve extensão para esses 56 milhões, ou seja, a agência está apta a receber esses projetos para analisar e contratar. Analisar e contratar, visto que a responsabilidade da agência de fomento, tanto a nível de repasse de BNDES quanto FCO, enquanto banco agente operador, é 100% da agência, ou seja, ela tem a liberdade para contratar ou não esses financiamentos. Independe da vontade ou de querer ou não do BNDES ou do Banco do Brasil. Sendo a responsabilidade sua e a vontade e a obrigatoriedade institucional que a agência tem de aplicar esses fundos, é bastante significativa a possibilidade da gente vir a contratar projetos nesses valores de até 2 milhões de reais. A
aliada a essa tabelinha que eu passei para vocês, tem uma simulação, foi inclusive sugestão do presidente que passasse para vocês junto, que a agência opera no sistema de amortização constante, como boa parte de vocês, eu creio todos conhecem esse sistema de amortização, mas é bom a gente dar uma ênfase a ele, para demonstrar que a agência não tem aquela, vamos colocar, aquele mal das principais instituições financeiras, do mercado financeiro em geral, de aliar muita coisa a um eventual empréstimo, ou um eventual crédito que possa se abrir às pessoas físicas ou mesmo jurídicas. A agência, como está lá no segundo slide, ela foi criada especificamente para sobreviver dos seus financiamentos. E esses financiamentos direcionados ao setor produtivo. Então, a escolha, a opção pelo sistema de amortização constante, como vocês podem ver, e aliado aí está o anexo a esse folder, vocês podem observar que vamos colocar que o juro ele é ruim por si só. Mas um juro que ele tem condições de ser pago de forma decrescente o seu valor, incidindo somente sobre o saldo devedor, ele deixa de ser tão ruim. Então, é só uma observação, para fazer somente uma observação com relação ao sistema de amortização que a agência utiliza. Eu estou, a partir de 1º de agosto, eu estou coordenando uma nova área, até então eu estava no setor de atendimento. Eu assumi a área de negócios e parcerias, estou me colocando à disposição da diretoria do sindicato aqui, para que eventuais demandas que aqui sejam ingressadas, viu, presidente, a gente possa estar vindo atender aqui. A agência tem essa ideia de tirar o atendimento somente de balcão. A gente vai sair em busca do empresário através dessa área que eu estou assumindo. E volto a dizer, eu me coloco à disposição da diretoria do sindicato. Para eventuais demandas, a gente agenda um atendimento, pode ser aqui, em conjunto com o presidente, inclusive, a gente está à disposição para atender a todos. Muito obrigado a todos. E eu abro a perguntas que eu tentei agilizar, porque o interessante, a gente crê que é as perguntas para sanar as dúvidas. Microfone, presidente. Microfone. Fala mais um pouquinho para o pessoal do interior, certo? Que esse vídeo vai ser colocado em 4.500 dias. Entra no site, pode verificar. Então, o pessoal do interior, está com cap. Bom, vai até o de encontro ao que essa coordenadoria nova se propõe. Dentro disso aí, inclusive coincidência ou não, presidente, a gente tem agora na quinta-feira, já está agendado um treinamento que a agência vai estender a rede de parcerias dela. Até então, a gente trabalhava na faixa de 70 municípios com a rede de parceria através de associações comerciais, CDLs ou mesmo secretarias municipais. A agência tem um projeto até final de 2012 para que esse número seja, no mínimo, duplicado. E dentro disso aí, a gente já está, a primeira turma, com enfoque principal na região Nordeste, em torno de Brasília, e alguns outros municípios, a gente vai estar ministrando o primeiro treinamento a esses parceiros, que são, vamos colocar assim, quase um posto avançado da agência nos municípios do interior, através de associações comerciais com o principal enfoque, para que esteja sanando as dúvidas dos empresários e dos profissionais liberais. Eles estarão aptos, a partir desse treinamento, a prestar as informações, esclarecer eventuais dúvidas e mesmo recepcionar as propostas e nos encaminhar. Então, dentro de uma das atividades, atribuições dessa nova coordenação que eu estou à frente, é justamente essa. Na eventual dúvida, por exemplo, de um sindicato que é filiado ao sindicato estadual que esteja numa outra cidade, eu não sei se é o caso, mas em sendo o caso, sendo uma demanda desse sindicato, uma eventual reunião empresarial, reunião do segmento, nos comunique que a gente faz questão de estar presente para estar sanando essas dúvidas, tendo ou não já um parceiro institucional no local. Então, a ideia da agência é que seja atendida de uma forma ou de outra. Tanto que existe, por parte da diretoria, já uma determinação que não se fixe essa parceria em um único eventual parceiro. Porque, às vezes, pelo porte do município, pela peculiaridade do município, um parceiro ele vai atender determinado segmento. Ele vai ficar restrito. Nesses casos, pontualmente, a gente vai estar identificando e estendendo essa parceria a eventuais outros parceiros. E os contabilistas são parceiros naturais da agência, porque eles fazem vamos colocar assim, o dia a dia com o empresário, além de ser um profissional liberal que demanda crédito também. Então, essas pessoas, a gente, volta a dizer, me coloca à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos, seja onde for no Estado. Se não tiver o parceiro, a gente dá um jeito de ir até lá. É bom falar para os profissionais... Boa noite, pessoal. É bom que você comente também com os nossos colegas da contabilidade que
também o sindicato, nosso sindicato também já fazia isso, fazia um consórcio para os profissionais da contabilidade. E, por uma razão que a gente desconhece, a gente paralisou isso aí porque ele estava vinculado estatutamente a uma receita, um acréscimo de receita no sindicato. Então, foi extinto por causa disso. E é bom e salutar isso daí, para que os nossos colegas profissionais do avanço da tecnologia, hoje, que nós temos que prestar várias informações ao governo federal e estadual através da escrituração fiscal digital, importante também que nós possamos adquirir equipamentos, computadores, né, para os nossos escritórios, e você dizer para eles também que precisa da garantia real, não é verdade? Não é só ir lá e buscar o dinheiro e comprar o equipamento, não. Precisa de ter uma garantia real. Né? Queria que você explicasse essa garantia, por favor. Bom, essa garantia, Júnior, é até bom a gente tratar do assunto. A gente não é que seja exigida uma garantia real. A agência opera a nível de garantia com a garantia fidejussória, ou seja, o aval daquela pessoa que possa comprovar rendimentos, patrimônio, alguma coisa assim, aliada ou não a uma eventual garantia real. Vamos pegar uma hipótese aqui, voltando àquele exemplo para cima. Está aqui. Esse exemplo aqui. Vamos supor que supor que seja esse financiamento aqui, que o investimento de vocês tenha uma necessidade para um investimento imobiliário envolvendo tecnologia, alguma coisa assim, de R$15 mil, o que é um investimento relativamente pequeno, vamos colocar aqui. Sendo esse investimento nesse montante, a agência pode receber essa proposta trabalhando com essas duas modalidades de garantia, ou uma, ou outra, ou ambas. Vai depender da proposta que vocês fizerem à agência de fomento. Ela vai ser recepcionada. Se vocês falarem, eu não quero oferecer garantia, existe uma grande chance dela ser arquivada, convenhamos. Mas ela não deixará de ser recebida. Por quê? Porque a ideia da agência é conhecer a demanda que está na ponta. Acontece, eu que trabalho muito externamente à agência, a gente vê muito disso, que às vezes tem muitos projetos bons que deixam de ser apreciados ou mesmo deixam de ser apresentados pelo empresário, porque alguém foi e falou para ele, sem garantia você não vai em lugar nenhum. Realmente, sem garantia é muito difícil sair do lugar. Mas não quer dizer que a gente não possa discutir o projeto. Às vezes, numa discussão de mesa mesmo, num bate-papo, a gente identifica uma garantia que é suficiente. Vamos pegar um exemplo. R$15 mil. Vocês podem observar que a maior parcela desse eventual financiamento aqui vai ser uma parcela no valor de R$ 1.222,75. Hoje, para uma garantia mínima, atendimento à legislação legal de comprometimento de rendimento, vamos trabalhar com o aval primeiro. Para garantia de rendimento, com relação à legislação que possa envolver rendimento comprovado, a agência pode utilizar esse valor e, multiplicando ele por 3, chegar a um rendimento declarado por um eventual avalista. Vamos trazer para um exemplo bem prático. Um profissional liberal de contabilidade deseja fazer um investimento de R$15 mil, no qual a maior parcela do financiamento, isso aqui eu estou colocando, gente, em 18 meses só. Esse investimento ele pode ser liquidado em até 60 meses. Eu coloquei só a título de exemplo. 18 meses vai gerar essa parcela de R$ 1.222. Suponhamos que esse profissional seja casado ou casada e que o seu cônjuge tem uma renda comprovada 3 vezes mais que esse valor aqui. Obrigatoriamente, por ser cônjuge, ele tem que comparecer no contrato de financiamento. Isso é legislação civil. Não tem como sair fora. Se ele automaticamente ele tem que comparecer em função do seu esposo ou esposa estar contratando o financiamento, esse rendimento que ele comprova, ou ela comprova, já é considerado por efeito de garantia. Ou seja, às vezes, no meio familiar, por obrigatoriedade legal, essa garantia já está composta. Sem contar que o investimento, quando envolve equipamentos, automaticamente eles têm o seu penhor gravado em cédula, que garante uma parte desse financiamento. Ou seja, um financiamento de R$15 mil, eventualmente poderá ser contratado com a assinatura do profissional liberal e seu respectivo cônjuge, mas a garantia do penhor, do investimento realizado. Pode ser feito dessa forma? Pode. Em uma outra opção, como eu disse, a proposta parte de vocês. A agência vai recepcionar e analisar. Sendo possível, contratamos. Não sendo, sentamos, o analista ou mesmo o atendente vai sentar com o profissional. Não, desse jeito não dá, mas se você conseguir mais alguma coisa aqui nesse sentido, a gente contrata. Ou
ou então senta, não, do jeito que foi apresentada a proposta, a agência tem condições de contratar. É uma conversa bem aberta e franca. Não tem aquele negócio de ficar empurrando com a barriga ou de gaveta, como já ocorreu em outras épocas. Garantia real. Suponhamos que seja aquela pessoa que não pede o aval nem mesmo para a esposa ou para o esposo. Não tem coragem, vira as costas, não tem coragem de pedir o aval, não, porque vai bater em mim e vai danar comigo. Tudo bem. A segunda opção de garantia que a agência pode receber, além do penhor dos equipamentos imóveis que estão sendo adquiridos, seria uma eventual garantia real de hipoteca imobiliária. Um lote, casa, apartamento, chácara, sítio, desde que não haja ônus sobre esse imóvel e que ele esteja devidamente registrado no cartório legal. Ah, mas para 15 mil, quanto que é o valor mínimo? 1,25 do valor da operação. Ou seja, isso vai dar na casa 18.750, se eu não me engano? Se eu não me engano, 18.750. Se eu gerar 1,25 sobre a operação. Hoje, qualquer lote, eu diria, não vou falar em qualquer município do estado, mas em boa parte dos municípios do estado, qualquer lote, gente, sem edificação, sem valoração nenhuma, ele tem esse valor considerado pela prefeitura, de 18.750. Então, com relação à garantia, o que você colocou, Júnior, a agência é bem tranquila em conversar isso com vocês. Não tem aquele receio de se conversar garantia. Ela é necessária? É, porque é uma imposição legal do órgão fiscalizador, que é o Banco Central. Inclusive, a gente está sob inspeção desde a semana passada. E quando eles vêm para essas inspeções, eles não vêm querendo saber se o olho do doutor Álvaro é bonito ou não. Eles vêm querer saber o que estão nas propostas, que é a obrigação institucional dele também. Então, sendo uma obrigação legal, a gente não discute, mas a gente abre para discussão. O que vocês tiverem para nos apresentar, a gente quer conhecer disso aí. Ok, nós queremos agradecer o Wellington e o Álvaro pela brilhante explanação, demonstrações, e dizer a vocês, associados, internautas, nós podemos criar uma lista aqui no sindicato de quem tiver interessado a contratar isso aí e convidar o Wellington para vir até o sindicato e fazer essa demonstração e fechar esse negócio, se for possível. Ok? Muito obrigado para vocês. Ronan? Tem uma lista de presença que está correndo aí. Eu queria que vocês acelerassem um pouquinho mais essa lista aí, porque ele tem que justificar a presença dele aqui, senão a mulher dele bate nele. E é despesa, viu? É porque o nosso tempo hoje está muito curto. Por isso que eu estou correndo aqui, entendeu? Fala no microfone aí, então. Você pode até ter dito, e eu não captei a mensagem, qual é o tratamento diferenciado, especial para nós, os contabilistas aqui presentes, e os internautas que estão nos assistindo, que você tem no atendimento, o que você pode fazer para nós de diferenciamento nessa situação? Obrigado pela pergunta. Rapidinho, presidente. Dentro disso aí, esses dias a gente ainda estava discutindo a nível de diretoria, tem duas coisas que essa nova coordenadoria que eu assumi está fazendo. Primeiro, ela está capacitando esses parceiros que até então, volto a falar, a gente está dando um tiro no pé. Até então não tinha capacitação suficiente para estar atendendo o pessoal lá na ponta. A gente vai fazer com que isso aconteça agora. Segundo, a gente está saindo fora do balcão de atendimento e buscando vocês, ou os empresários, os quais vocês operam, representam, para estar enquanto clientes da agência, conhecedores da agência de fomento como instituição de apoio. A partir do momento que eu venho aqui, me exponho e me ofereço para estar auxiliando vocês, inclusive pessoalmente aqui no sindicato, se for o caso, lógico, a tratativa da proposta, a partir da entrada, do ingresso da proposta na agência de fomento, terá que ter um tratamento diferenciado. Isso eu conto com o apoio da diretoria, nesse sentido. Então, isso já está garantido. A tratativa será diferenciada a partir das propostas que nós recebermos de vocês enquanto parceiros. Ok. Então, o pessoal que estiver interessado, pode encaminhar até o sindicato, deixar os nomes, e nós vamos entrar em contato com o Wellington para fazer um convite a ele para tratar do assunto. Nós sabemos que dia 22 agora é o dia do contador, né? Quem não sabia, fica sabendo. E, quer dizer, os contadores teriam que ganhar um presente, mas a ideia da diretoria e do presidente
é os contadores fazer um presente. Então, para isso, eu passo a palavra para o presidente explicar. Não, pode falar. Você que é o pai da ideia. Bem, pessoal, nós já falamos bem. Fala nisso. Bem, a ideia da doação em sangue é porque eu tinha parado de doar sangue, porque eu tinha completado 66 anos. Aí eu soube a notícia que vai até completar os 68. Então eu ia doar hoje, aí me deu um estalo assim, porque do dia 22, né? Ainda fazer uma campanhazinha para que o pessoal vá no Araújo Jorge e faça a doação. Então, eu espero todos aqueles que puder doar sangue, no dia 22, quinta-feira, às 9 horas, aqui no setor universitário, no Araújo Jorge, para que a gente possa dar essa contribuição. Nós colocamos aqui, o Sindicato Contabilista do Estado de Goiás, CICEG, lança campanha de Contabilize esse ato, onde convida toda a classe contábil para doar o sangue no dia 22 de setembro de 2011, em ato comemorativo ao Dia do Contabilista. Do contador. Bem, o presidente do sindicato informa que aos contabilistas, que o contador é contabilista também, né? Interessado em participar da campanha, deve comparecer às 9 horas no Hotel Araújo Jorge, Hospital Araújo Jorge, Hotel, ou em qualquer ponto de coleta de sangue da sua cidade, seja hospital ou posto de saúde, mais próximo. Porém, antes envie o e-mail confirmando sua presença no endereço everaldo.cnt.br. A doação de sangue é um ato humanitário, um procedimento simples, rápido e seguro, e também uma forma de mostrar à sociedade que a classe contábil tem compromisso com o social. Você pode doar o sangue no dia em que completar 18 anos. É o que eu fiz. Eu estava no exército, a primeira coisa que eu fui fazer foi doar sangue, 18 anos. E vou parar quando eu completar 68, 50 anos de doação de sangue, 3 vezes por ano, certo? Essa é a regra. Então, é isso aqui. Se isso é considerado herói, então eu sou um herói, né? São 50 anos, vai completar de doação de sangue. Então, eu espero que eu prometi para o pessoal do Araújo Jorge que eu levaria no mínimo 10. Eu acho que os 10 a cota já está bem acima, certo? Então, eu espero todos vocês, o pessoal do interior, procure essa campanha, que eu acho que é uma coisa excepcional. Vocês pensarem que uma pessoa precisar de um sangue não ter, deve ser uma coisa horrível, certo? E graças a Deus, Deus nos deu essa condição de doar. Então, eu já também doei também as plaquetas, certo? Sempre doava plaqueta, passa 1 hora lá, saindo sangue de um lado, passando para o outro. Mas aquela 1 hora que a gente ficou lá, eu fiquei com muita satisfação, certo? Porque a pessoa que precisava daquilo, e eu tinha para dar. E não afetou em nada na minha vida, certo? Eu acho até que eu estou sentindo não ter doado, me parece que foi 8 meses, porque eu pensava que aí saiu a nova lei passando para 68 anos. Eu me sinto assim, parece que o sangue está meio grosso, né? Então amanhã, na quinta-feira, vou afinar um pouquinho, entendeu? Então eu espero todos vocês na quinta-feira, às 9 horas. Obrigado, hein? Bem, pessoal, vamos abraçar essa causa, já que na nossa profissão nós não temos muito que comemorar, né? Então, pelo menos, vamos abraçar esse ato cristão encabeçado pelo presidente aqui. E quem tiver disposto aí, ó, como o presidente colocou, manda um e-mail uma mensagem para o e-mail do presidente. E vamos ver se nós conseguimos de 10 ou 20 pessoas lá. Às vezes tem pessoas aí que costumam ser doadores espontâneos. Vamos abraçar a causa aí.
e vamos nos presentear o Dia do Contador com essa ação de graça aí, ok? Terça-feira nós discutimos muito sobre a certificação digital e hoje o Vinícius está aqui juntamente com a Ana Paula e nós vamos conceder para ele um espaço aqui novamente para ele explanar mais alguma coisa para nós, que nós vamos dissecando isso aqui paulatinamente, devagar e Ana Flávia. Flávia. Então tá bom. Ok. Tudo bem. Tem a Ana Paula também. Tem a Ana Paula. Pode ficar. Aqui esse microfone aí. Boa noite. Dá mais 2 piquinhos, tá? Boa noite. Tudo bem? Hoje a gente vai terminar todas as dúvidas em relação à conectividade, certo? Antes de iniciar, eu queria fazer uma entrada, assim, porque eu quero muito aproximar das dúvidas que vocês têm em relação à conectividade. Primeira coisa, toda empresa vai ter que ter o seu certificado digital? Sim. Isso já foi esclarecido, né? Todo empregador que possui algum empregado, mesmo que não seja PJ, vai ter que ter o seu certificado digital? Sim. Então, os fazendeiros, as donas de casa que possuem empregada doméstica, alguma coisa assim. Então, isso já foi esclarecido. Se a empresa já possui um certificado digital, pessoa jurídica, que funciona para nota fiscal eletrônica, esse certificado funciona para conectividade? Sim, funciona. Não precisa realizar um novo certificado digital, certo? Só que, normalmente, não é a pessoa jurídica que vai fazer a transação. Normalmente é o contador ou o departamento pessoal. Então, ela vai realizar uma procuração, que a gente vai fazer uma demonstração hoje de uma procuração. Como que é feita essa procuração? Então, está esclarecido também, né? Por exemplo, tem um escritório que tem 100 certificados, 40 empresas já possuem certificado digital. Não vai ter que refazer certificados digitais dessas 40 empresas. As 60, sim, vai ter que refazer, certo? Ok. Vamos iniciar, então? Bom, a conectividade social, ela alterou o processo dela para um processo eletrônico, certo? Antes vocês utilizavam um disquete, se não me engano, e tinha uma senha, né? Não existe isso mais a partir de janeiro. Existe somente via certificado digital. Então, aqui a gente falou algumas coisas que precisam para utilizar a conectividade, que é um computador de 1 GB de memória, assim, é aconselhável, certo? Acesso à internet, um software gestor de certificado digital, o seu certificado digital, ok? O drive ou periférico para a leitora, se os certificados for via Smart Card, que vocês possuem a carteira do CRC,
quem possui e tem o certificado digital armazenado na carteira, precisa da leitora. Quem tem o certificado no token não precisa da leitora. Ok? Somente isso. Então, o registro no canal de relacionamento. Como que ele é feito o acesso? Feito por pessoa física ou jurídica. Ok? Não é obrigatório se fazer só por uma ou por outra, e não tem a obrigatoriedade de ser o certificado de 1 ano ou 3 anos, que é o caso que acontece no SPED contábil. Exige o certificado pessoa física A3 do contador e do representante. Na Caixa não exige nada, assim, em relação a ser aquele tipo de certificado. Pode ser pessoa jurídica ou física, e pode ser de 1 ano ou 3 anos. Então, é uma decisão do cliente. Para cada acesso com certificado digital, é realizado um novo registro. Quando você acessa a Caixa, você realiza um registro. Esse registro tem um registro amplo e restrito. A empresa ou a pessoa física que decide qual que é o registro que ela quer acessar. Certo? Então, quando você acessou, e aí você acessou novamente, você tem que colocar lá, eu acessei para o registro tal, referente à empresa tal. A gente vai demonstrar aqui. Primeiro eu estou falando assim, talvez fique um pouco confuso, mas é preciso realizar um registro. Não se acessa o conectividade sem esse registro. Ok? Através desse registro, que a gente também realiza a procuração. O tipo de perfil. É muito importante vocês saberem a diferença do perfil amplo para o perfil restrito. Tem uma diferenciação. E quando vocês pegarem o certificado do cliente de vocês, ou fizerem junto com o cliente de vocês uma procuração para vocês, é importante vocês colocarem o tipo de perfil correto, porque faz diferença em relação aos serviços. Certo? O amplo, quem é? As PJs, né, empregadores, escritórios de contabilidade. Então, se, por exemplo, o Eli tem um escritório, certo? Então, uma empresa quer passar uma procuração para o escritório dele. Ela tem que entrar com um perfil amplo. Porque o perfil amplo que passa procuração de PJ para PJ. Ok? O perfil restrito, ela não consegue passar a procuração de PJ para PJ. Ela consegue passar a procuração PJ empresa para o ELI, pessoa física. Ok? Então, os empregadores e escritórios de contabilidade. O restrito, ele também engloba alguns PJs, mas é um pouco diferenciado. Então, tem o banco arrecadador do FGTS, o sindicato da classe trabalhadora, o agente financeiro, tem outros que, na verdade, não vêm ao caso, porque não é acesso de vocês, é acesso de outras classes, que também podem acessar o conectividade. Okay? Mas os escritórios de contabilidade precisam de ter o perfil amplo. Ok? Então, os registros. Então, pessoa jurídica e CNPJ, pessoa física e CPF, ou pessoa física com SEI, que é, no caso, o ICPF, que contém SEI e equipara-se a uma pessoa jurídica. Tem uma caneta que eu posso usar? Eu vou tentar fazer um exemplo para vocês. Vou usar o Eli, que ele está aqui próximo, certo? O Eli, ele trabalha numa empresa cedo, com carteira assinada. Ok? Então, de manhã, tem o horário de trabalho dele aqui. Então, de 8 até 12 horas, ele é empregado
Empregado. Esse empregado, ele tem carteira assinada, ok? E à tarde, ele é profissional liberal. Então, de 14 às 16, ele é profissional liberal. Então, um exemplo. Aqui, ele tem carteira assinada. Aqui, não. Ele precisa fazer o certificado dele. O que vocês acreditam que ele tem que incluir na certificação dele? O PIS ou o SEI? Os dois. Porque o PIS se refere à carteira de trabalho dele como empregado. E o SEI equipara ele a uma pessoa jurídica como profissional liberal das empresas que ele atende à tarde. Então, um exemplo, alguns contadores vieram nos perguntar. Eu não sou profissional liberal. Eu trabalho dentro da empresa. O contador da Mabel fez essa pergunta para nós. O que o meu certificado tem que ter? Ele tem que ter o PIS, mas nós aconselhamos colocar os dois. Porque futuramente, se ele sair da Mabel, aí ele vai ter que fazer um novo certificado para ser profissional liberal. Ele decidiu mudar, ele quer ser profissional liberal. Então, não é aconselhável o contador fazer a certificação colocando só o PIS ou só o SEI. Insere os dois. Mas só se você não quiser mesmo. Nós aconselhamos. Não significa que você tem que colocar. Depende do seu ramo. Se você só é profissional liberal, se você quiser, você pode colocar só o SEI. Ok? Está entendido? Aqui? Então, ótimo. Vamos continuar, então. Eu estou fazendo assim bem diferente, porque eu sei que existem muitas dúvidas e eu acho que é importante não existirem mais, né? Porque o tempo está curto. Bom, a gente vai estar fazendo acesso agora para a primeira. Eu fiz o meu certificado, tá ok. Eu sou uma pessoa jurídica, certo? A pessoa jurídica Solute, ela quer entrar no conectividade. Então, onde que ela vai primeiro? Ela vai. Depois eu posso estar passando esse link para vocês. Ela vai no registro, certo? Esse é o primeiro local que a Solute vai como pessoa jurídica, ok? Ela vai fazer um registro. Então, ele entrou ali no registro, clique em continuar. Tá até uma seta, né? Certo. Aí, aqui ele está perguntando, tá um pouco apagado, né? Atenção, seleção de perfil. Lembra que eu falei do perfil restrito e amplo? Então, eu, como pessoa jurídica, vou selecionar o perfil que eu quero entrar. Ok? Então, eu selecionei aqui. Amplo. Ok? Normalmente, se seleciona o amplo e depois faz alterações lá internas. Ok? Como eu sou uma pessoa jurídica, eu tenho um perfil amplo. Ok? Vamos seguir. Continuo. Certo. Aqui no registro, agora, eu seleciono o perfil que melhor se enquadra à sua empresa. Ele vai demonstrar vários tipos de perfil que se enquadra à empresa. Esse perfil ele não tem mais a ver com o amplo ou restrito. Ele demonstra para mim agente arrecadador, eu sou o agente financiador, eu sou o agente moradia, eu sou um sindicato. O que eu sou? Eu sou uma empresa. Aqui, porque não coube, né? Mas eu sou uma empresa. Então, qual que é o meu perfil? Empresa. Ok? Então, eu vou selecionar empresa. Aqui, nesse leque de opções, tem empresa também. Ah, é verdade. Achei que ele não tinha vindo. Isso, é o primeiro. Eu sou uma empresa. Ok? Eu continuo. Certo. Aí, o perfil empresa, ele tem um leque de serviços. E nesse leque de serviços,
ele comenta sobre o serviço de outorgar procuração, certo? E aí eu posso marcar todos os serviços que eu quero. Então, a primeira está escrito, acessar empresa outorgante. Um exemplo, né? E deixa eu ver aqui. Isso. Nessa acessar empresa outorgante, eu vou acessar a minha empresa Solute, eu sou o outorgante, ok? Para mim, passar uma procuração para o outorgado, ok? Que é o contador, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, eu entrei no meu perfil empresa, contador normalmente, né? Então, eu entrei no meu perfil amplo, empresa, e estou acessando a empresa outorgante. Porque eu não vou fazer nada. Eu nem sei fazer nada. O meu contador que sabe. Eu só vou passar a procuração para ele e ele envia o que ele precisar de enviar para a Caixa. Ok? Então, aqui tem um contrato de prestação de serviço. Nesse contrato, ele demonstra vários tipos de serviço. Acessar empresa outorgante, né, que foi aqui eu selecionei, só que nesse contrato eu já seleciono a minha empresa. Primeiro eu tenho que aceitar o termo, como se fosse uma instalação de um programa, certo? Nesse contrato ele fala o que eu estou fazendo, acessando a minha empresa, o que eu posso fazer sobre uma procuração, como que é, assim, é muito grande, né? Acho que ninguém... Esse até que não é muito grande, mas ele é um pouco complexo, mas normalmente a gente não lê, a gente simplesmente aceita, né? A gente é obrigada a aceitar, né? Certo. Eu concluí o registro, ou seja, eu fiz o registro da minha empresa, como empresa, e eu selecionei o meu CNPJ, né? Eu selecionei para mim passar uma procuração, ok? Tem alguma dúvida? Tá ok? Continuo, né? Então, agora que eu entrei no Conectividade, até agora eu só estava realizando um registro. Então, agora que eu entrei, agora que eu vou realmente enviar a procuração. Então, bem-vindo ao Conectividade. Ele mostra algumas coisas que eu poderei realizar. Você poderá acessar o seu renovar o seu registro, se eu quiser mudar de registro, emitir, consultar e revogar procurações, ok? Ele mostra aqui alguns tipos de serviço, certo? Então, como que é a validade do registro? O registro, ele poderá ter sua validade, ele só perderá sua validade se ele for revogado ou suspenso. Senão, ele fica válido, ele não tem limite de validade. Já a procuração, ela tem limite de validade, sim. Ela tem 1 ano de validade. Passou 1 ano, ele tem que entrar novamente no registro e realizar uma nova procuração para o contador. Ok? Então, aqui ele explica sobre revogado e suspenso, mas isso não vem ao caso. Ok. Bloqueio do registro, né, só ocorre no caso da Caixa encontrar alguma irregularidade, que é muito difícil de acontecer, né, porque vai estar tudo certinho, vocês não vão pegar o certificado dos clientes, vocês vão outorgar a procuração. Boa noite, pessoal. Hoje aconteceu comigo o seguinte. Tudo isso que você fez aí, eu tentei passar para um cliente meu por telefone. Certo. Certo? E na hora dele fazer a procuração para mim. Só que ele fez tantas tentativas que uma hora saiu uma mensagem assim, e ele estava errando. Ele fez tantas tentativas que num determinado momento saiu assim, você só tem 3 tentativas, vai bloquear o seu... Bloqueia. Bloqueia o seu certificado. Isso procede, não, então, né? talvez bloqueia, talvez bloqueie o registro dele.
Não o certificado? Não o certificado. Eu parei, falei, opa, peraí, agora eu não posso continuar. Se ele estivesse errando o PIN, aí sim. Ele estava errando a senha dele mesmo. É o PIN, né? Ah, então... Toda se ele hora que estivesse errando o PIN, aí realmente... E ele me jurava junto, ele ó, ia essa aqui é bloquear. a mesma senha que eu utilizo para poder tirar a nota fiscal. Digita ela um punhado de vezes por dia. E por que ela não está passando? Acontece muita diferença de senha em relação a maiúsculo e minúsculo. Pode ser uma coisa simples. A maioria dos erros é simples. Certo? Aí eu peguei e falei para ele, para aí que eu mesmo vou fazer junto com você. É um jeito. Porque normalmente a Caixa não dá essa mensagem, né, Vinícius? Não, essa não é uma mensagem da Caixa. Essa é uma mensagem do certificado. Se acontecer, tem que ir lá com vocês e desbloquear. Ele tem mais 3 tentativas, né? Fala para no outro dia ele tentar, se ele estiver colocando maiúsculo, tentar minúsculo. Ok. A senha ela tem que ser exata. Ok? Certo. Deixa eu só ir mais para frente aqui para mostrar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Certo. Nessa tela, no portal do empregador, ele já tinha feito o registro dele, certo? E entrou novamente agora com o registro dele, a empresa, certo? Aí, do lado direito, tem página inicial, esclarecimento sobre o serviço. No esclarecimento sobre os serviços, demonstra os tipos de serviço que ele tem. E nesses tipos de serviço, um dos serviços é o da procuração, ok? Para passar a procuração para o contador. Aqui ele está especificando, porque aqui ele já entrou no portal do empregador e está especificando o que você pode fazer no portal, ok? Mas primeiro o que interessa para vocês é a procuração, correto? Certo. Então, agora eu vou explicar sobre o arquivo. É muito importante isso. Claro. Eu entrei na Caixa e percebi que tem 5 procurações para mim. Só que com o CNPJ está tudo certinho, mas o nome das empresas não está certo, não está correto. Isso é um problema de quê? Da Caixa? Parece que foram migrados. Não, normalmente ele faz isso escrevendo. Ele entra como empresa, certo? E ou ele seleciona ou ele digita o CNPJ. Não, o CNPJ está correto, só que o nome da empresa não está correto. Aconteceu uma situação como essa com um colega de vocês, ele passou para a gente e a gente identificou mesmo esse problema interno da Caixa. A gente passou para o pessoal da Caixa, eles entraram em contato pedindo mais informações para tentar entender o que aconteceu. Mas é um problema do próprio sistema da Caixa mesmo. Sai o CNPJ correto, mas a razão social sai de uma empresa totalmente desconhecida, não é isso? Exatamente. Deixa o Geraldo comentar. Essas procurações que você está dizendo, Zé Valdo, é aquelas que foram migradas, porque você, anterior, com aquela certificação antiga, você já transmitia as suas GFIP. Então, todas aquelas procurações, elas foram migradas automaticamente. Inclusive, você pode verificar elas lá, que elas vão vencer tudo 31 de dezembro.
Então, agora, as procurações que você está fazendo através da certificação ICP, essas que são as informadas digitadas pelas empresas. Então, as que estão lá, provavelmente, são as migradas. Ah, interessante essa informação, né? Então, É verdade. também aconteceu o mesmo erro, né? A gente está empenhado a descobrir isso, a auxiliar vocês nessa situação. Eu acredito que não vai haver problemas em relação aos serviços, porque a informação mais importante é o CNPJ e não a razão social. Já que eu estou com o microfone, não sei se seria oportuna essa pergunta, em relação à certificação digital ICP para pessoas físicas com SEI. Porque quando a certificação é de CNPJ, é simplesmente uma certificação para a matriz. Agora, tem alguns casos que a pessoa física tem mais de um SEI. Vamos dar um exemplo. Um consultório dentário, ele tem o SEI do consultório dentário. Ele tem a fazenda, ele tem o SEI da fazenda. Então, aí seria 2 certificações ou uma vai atender os 2 SEIs? Pode responder. Nesse caso aí, vai ter que fazer 2 certificados. Antigamente, não era possível fazer 2 ECPFs, por exemplo. Então, a pessoa que tem mais de um SEI e tem empregados vinculados a diferentes números de SEI, ele vai ter que ter um certificado para cada SEI. Um certificado para cada SEI. Microfone para o Halle. Ele pode usar o mesmo token. Bom, colegas, boa noite. A minha pergunta é o seguinte. Com referência ao que o Geraldo estava dizendo, a pessoa não tem necessidade de ter 2 SEI. Para a fazenda e para a pessoa física. Eu creio que não, pelo menos eu tenho agido. No escritório, a pessoa tem fazenda e tem um empregado doméstico na casa dele, estou usando um SEI só. Agora, se eu estiver errado, peço aos colegas para me corrigirem. Mas eu creio que, como acontece com matriz e filial de uma empresa, aí pode, no caso, ser também um SEI para um certificado único, né, para que atenda à necessidade da pessoa física. É o que eu penso. Agora, eu não sei se existe algo que possa ser o contrário disso aí. E eu quero também aproveitar a oportunidade para apresentar 2 contadoras que estão visitando essa reunião pela primeira vez hoje. São aqui a Adriana e a Lucinélia. São pessoas da minha equipe que trabalham comigo lá e hoje estão visitando. Fica em pé para todo mundo ver, todo mundo conhecer vocês. Sem tumultuar, vocês se levantam. Bem-vindas. Sejam bem-vindas e a casa está sempre aberta a vocês, ok? Microfone para o Altamir ali, que antes do Vinícius e a Flávia responder. Aqui, ó. Altamir aqui. Boa noite. A minha pergunta é relacionada a esse SEI também. Eu sou contador, pessoa física, tenho um SEI da fazenda e utilizo e foi inserido esse SEI no meu certificado. E eu utilizo esse SEI também para as minhas transmissões naquilo conectividade antiga. Eu gostaria de saber se esse SEI da fazenda tem algum problema nessa operação aí agora com o digital. Porque eu incluí ele no certificado digital. Ok. Eu vou responder a pergunta dele. Essa pergunta foi uma pergunta que nós fizemos para a Caixa Econômica Federal sobre o CNPJ básico, né, que é o da matriz, e das filiais que mudam só o final do CNPJ. O CNPJ básico, matriz, consegue passar a procuração e você consegue utilizar tanto o da matriz como das filiais. Você consegue enviar a conectividade tanto da matriz como das filiais. Ou seja, com o CNPJ básico,
você utiliza, se ele tiver 15 filiais, você pode utilizar todos. Certo? Para conectividade social, isso funciona, o CNPJ básico. Ele não olha depois da barra. A pergunta dele, o que interessa para a Caixa é onde o empregado está vinculado. A qual tipo de SEI. Certo? Por exemplo, você informou que tem um cliente de você que tem 2 SEI. Não, o seu, né? Tem 2 SEI e tem empregado vinculado a um SEI e empregado vinculado a outro SEI. Então, ele vai ter que ter 2 certificados. Mas se vocês tiverem um cliente ou você vincular todos os empregados ao seu SEI, você não vai ter que ter mais de um certificado. Ok? Você vai ter que ter somente o certificado em que o empregado está vinculado. Por exemplo, você tem um SEI como fazendário, é isso? Eu tenho um SEI como produtor rural, como de fazenda. Isso. Esse mesmo SEI você pode utilizar para profissional liberal. Exatamente isso que eu fiz, porque eu tenho empregado nesse SEI, na fazenda eu tenho empregado, recolho os tributos normais. Certo. E utilizo esse SEI na minha profissão aqui como contador. Você não vai ter que ter 2 certificados, só um. Se está vinculado a um SEI, só um certificado. E com esse SEI com esse certificado eu posso receber procuração das empresas. Pode. Isso. No caso dele lá, sim, mas no caso que ele demonstrou aqui, não. O caso que ele demonstrou, não, porque tem empregados vinculados ao SEI. Ok? Tudo depende, para a Caixa depende onde o PIS está vinculado. O PIS do empregador, o SEI do empregador está vinculado a um PIS do empregado, certo? Onde que esse PIS do empregado está vinculado? A qual SEI? Isso que interessa para a Caixa. Ok? Microfone aí, novamente. A questão do SEI em especial para aqueles funcionários que estão ligados àquele SEI de alguma forma, ou quando você for receber procuração como sendo pessoa física, que no caso a Caixa vai entender que você é uma pessoa jurídica porque tem um SEI naquele certificado. Então a Flávia vai falar mais na frente sobre procuração. Então você pode tanto receber procurações normalmente e responder por aqueles empregados que estão vinculados ao SEI constante no seu certificado digital. No caso do outro colega ali, ele tem uma pessoa, tem 3 SEIs, ele fez 3 certificados. Ele pode receber procuração em qualquer um desses 3 certificados. Porque ele tem o SEI, ele é equiparado à pessoa jurídica, então ele pode receber procuração em qualquer uma delas. Eu, para entender, o negócio é meio confuso, né? Aí tem que ser o funcionário que tem aquele SEI. Deixa o Geraldo concluir ali. Não, é porque os colegas estão dizendo aqui, por que não colocar todos os empregados em um só SEI? Eu não acho viável, porque o SEI, que é do consultório odontológico, a atividade ali é o consultório odontológico. Agora, o outro SEI, que é lá na produção de laranja, já é uma atividade agrícola. Então, eu não acho viável misturar os empregados. A contribuição de terceiro é diferente. Exato, são totalmente diferentes. A atividade rural é um tipo de contribuição, inclusive, à Previdência. E a atividade do consultório odontológico é tudo diferente. Então, no meu entender, há necessidade de ter o SEI do consultório odontológico e há necessidade de ter outro SEI para a atividade rural, tranquilo. Então, aí, a única opção é ele ter 2 certificações digitais, ponto, acabou. Vocês são especialistas nesse assunto, então... Deixa eu levar o microfone lá para o Arnon lá. Quem leva lá para nós? Ô Eli, aí esse caso aí, que o Geraldo falou, é igual, por exemplo, eu estou lá agora, vou ter que criar um novo SEI para meu tio. Meu tio tem uma fazenda no Tocantins e uma outra aqui em Caiapônia, Goiás.
e uma outra em Jataí, Goiás. Cada um, eu vou ter que criar um. Arnó, para não falar que é você, né? É seu tio, né? Rapaz, eu sou bobo. Nós estamos descobrindo os contadores fazendeiros tudo aqui. E eu sou bobo de falar que ganhei na Mega Sena. Aí, o que ocorre, né? É a mesma atividade? Mas a localidade é diferenciada. Você tem... Porque eu não vou pegar o funcionário de Goiás e colocar no seio do Mato Grosso e vice-versa, porque tem base e tal. Tem que ser cada macaco no seu gai, né? Então, aí tem que se criar desse SEI específica. E o próprio SEI já fala, né, que é um cadastro específico. Correto, vamos deixar a Flávia terminar aqui. Mas é muito interessante sobre isso, Flávia. porque o SEI é um pouco confuso Deixa o mesmo. presidente colocar. Eu não entendi o que o Altamiro falou. Ele é profissional e tem a fazenda e usa esse certificado para fazer o dele, certo? Que rolê é esse, hein? Bom, ele é profissional liberal, certo, Altamir? Ok. Então, o Altamir está aqui. Tá certo, Altamir? Altamiro. Certo. Então, ele tem duas funções. Um exemplo. Aqui, ele é profissional liberal e aqui ele é fazendeiro. Descobrimos fazendeiros, né? Tá grosso. Dá para verificar aqui? Ele já possui um SEI, certo? Aqui como fazendeiro. E ele precisa de fazer um certificado como profissional liberal para receber as procurações das pessoas jurídicas, correto? Ele pode usar esse SEI, desse que ele já possui aqui? Pode. Pode. Ele pode utilizar, aqui ele vai ter que fazer um certificado, correto? Ele tem que fazer um certificado aqui. Então, ele pode fazer um só certificado, que ele utiliza como profissional liberal e utiliza como fazendeiro, que possui SEI. Não tem problema nenhum, pessoal, olha só. É importante essa dúvida, porque o certificado digital, importante dizer isso, ele é utilizado para diversos fins. Um certificado só, ele pode ser usado para diversos fins. Por exemplo, como eu, pessoa física, eu acesso a minha conta bancária, eu acesso informações do meu imposto de renda, eu posso receber procuração. Então, um certificado ele tem diversas funcionalidades. No caso do colega que está sendo colocado como exemplo, ele vai usar o certificado dele para o trabalho, para receber procuração, como também para atender às suas atividades particulares ali. Então, depende da informação constante no certificado e do que aquela aplicação, aquele acesso exige. Se o acesso que ele está fazendo a uma determinada função exige que tenha o SEI, se ele tem o SEI dentro do certificado digital, ele está ok com aquela situação. Então, o certificado digital ele tem várias... Ô, Altamiro, peraí, só um pouquinho. Mas o menino lá está na frente, você me perdoa? Você está com o microfone? Vou conceder. Vai você. Então vai, emburrou. É esse aí atrás de você. Depois é o Fernando. É você primeiro, é você. Era você, ué. Vai, Fernando. No caso aí, ele pode ter um certificado como fazendeiro SEI. Né? E para enviar informações como profissional liberal e receber procuração, ele pode. Agora, se ele tiver funcionário como profissional liberal no escritório, aí ele vai precisar de 2 certificados. Na verdade, os funcionários do escritório, não há, por exemplo, um funcionário estagiário, você não consegue subestabelecer uma procuração da empresa que te enviou a procuração. Você só subestabelece procuração para o funcionário registrado. Não, mas não é esse o caso, não. Estou falando que um SEI só, ele usando isso, ele tem ele no SEI de fazendeiro,
E para enviar informação e receber procuração como profissional liberal, pode. Agora, se tiver funcionários, aí como profissional liberal que vai precisar do outro certificado para fazer as Aí informações. ele vai precisar de um certificado de pessoa jurídica, na verdade, né? Profissional liberal. Na verdade, os funcionários que o senhor está dizendo, se eles estiverem vinculados a um outro SEI, por exemplo, a atividade contabilista, ele tem um SEI com determinados funcionários. Ele tem outro SEI como fazendeiro, então é 2 certificados digitais para cada SEI. Aí cai na resposta do Geraldo ali. No caso dos fazendeiros aqui atrás, tem 3 fazendas. Então, o que eu entendi é o seguinte: cada fazenda tem seu SEI. Então, cada fazenda vai ter que ter seu certificado. Agora, ele, com o certificado dele, da pessoa física dele, né, como profissional liberal, ele envia todas as fazendas. Vai pegar a procuração. Passa a procuração para ele. Ok. Tá certo? O Eli já está... Passa por mim. Rapaz aqui, funcionário do Carlos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho meu SEI. Vamos lá nas fazendas. Eu tenho uma fazenda em Aparecida de Goiânia e outra lá em Anápolis. A de Anápolis eu tenho 2 fazendeiros. De Aparecida eu tenho 2. Eu vou fazer a rescisão do meu funcionário em Anápolis. Se eu tiver esse SEI com um trabalhador de Aparecida em Anápolis, na hora de eu fazer minha rescisão, que eu vou enviar minha mensagem para o sindicato, para a Cefip, o sindicato vai querer saber onde que ele trabalha. Se ele falar que trabalha em Aparecida, mas eu estou com a rescisão de Anápolis, como que fica? Olha, depende do registro, porque quando você entra para fazer o registro, você vai selecionar a razão social, o CNPJ, um exemplo, empresa, né? Mas quando você é pessoa física, você também seleciona. Você seleciona o nome completo, o endereço, você seleciona os seus dados. Se o registro estiver numa localidade e você enviar uma conectividade daquele registro, ele vai contar como daquela localidade. Ele vai contar de lá, mas só que o meu funcionário é parecido. É muito provável que situações como essas requer fiscalização de campo. O sistema talvez não vai identificar isso aonde, se ele está registrado num SEI que está em Aparecida, mas ele está trabalhando em Anápolis, bem provável que o sistema não vai identificar essa pergunta, situação. Num SEI, eu posso ter 2 certificados no mesmo SEI, com endereço diferente? Você pode ter 2 certificados inserindo o mesmo SEI nesses certificados. Ah, então aí agora está fácil. Então eu com SEI eu posso fazer um certificado em Aparecida e um em Anápolis. Na verdade, o certificado ele não está relacionado a uma cidade. O certificado ele é nacional. O SEI é que talvez você está vinculando ele a uma determinada região. É essa parte que eu estou te falando. Porque na hora que você vai chegar para fazer a rescisão, lá no sindicato ele vai querer saber qual que é o endereço que a pessoa está trabalhando. Porque lá na rescisão vai o endereço da empresa. Isso porque você está querendo registrar todos os funcionários de todas as fazendas num SEI só. Num SEI só, mas nesse SEI só eu posso fazer 3 certificados? Ah, isso aí. Pode, pronto. pode então fazer resolveu o problema. Mas ao invés de eu não preciso de ter ao invés de você fazer 3 certificados, ou 3 SEI. Faz 3 matrículas. A Remilda aí, ó. Microfone para Remilda. Remilda ou Renilda? Renilda. Resolver a situação é porque o pessoal não estava entendendo, estava achando que ali naquela situação eles tinham que fazer 2 SEI, mas é que um SEI, um número de SEI serve para as 2 situações. Ele não tinha que criar um para profissional liberal e um outro número de SEI para fazendeiro. Isso. Na verdade, ele precisa. Se ele tiver escritório, pessoa física. Não, eu como profissional liberal, se eu tenho fazenda também, já tenho um número de SEI. Eu não teria que criar outro número de SEI. Foi isso que eu entendi ali, que ela explicou. Não, mas se você tem um escritório de profissional liberal que registra os funcionários pela matrícula, aí você tem que ter um SEI do escritório e um SEI da fazenda. Aí já é outra situação. Porque o recolhimento, as taxas são todas diferenciadas. O fazendeiro, o rural, o trabalhador, o empregador rural com o autônomo. A gente voltou, naquilo que interessa para a Caixa. Onde que está o PIS do empregado?
está vinculado a qual pessoa jurídica ou qual pessoa física com SEI. Isso que interessa para a Caixa. Se o PIS do empregado estiver vinculado a determinado SEI, é ali que tem que ser realizado o certificado digital. Se o PIS do empregado não pode ser vinculado ao do fazendeiro, só pode ser vinculado ao profissional liberal, aí realmente tem que ter 2. Só se você realmente não tiver empregado aqui. O que a Caixa interessa, onde que é o PIS do funcionário. Isso que interessa para ela. Ok? Podemos continuar? Para frente. Vamos para frente. Bom, sobre a procuração ela pode ser para pessoa física ou jurídica, ok? E quando é outorgada uma procuração, você pode outorgar com subestabelecimentos, ok? Então, uma empresa, pessoa jurídica, realiza uma procuração para o presidente, um exemplo, certo? E ele pede para a empresa realizar essa procuração por subestabelecimentos, para ele subestabelecer para um funcionário dele, aí ele pode estabelecer até 4 vezes, certo? Então, por exemplo, a empresa subestabeleceu uma procuração para o Everaldo. O Everaldo subestabeleceu uma procuração para a funcionária Jaqueline. Certo? É mesmo. Tem uma figura aqui que vai dar para vocês identificar. Está mais para frente, né, Ni? Enquanto a Flávia coloca na figura, pessoal, nós somos uma empresa de certificação digital, mas o nosso dever é orientar, por mais que essa orientação muitas vezes requer compra de mais certificados. O subestabelecimento, ele é muito importante para o profissionalismo da sua atividade. Porque se você coloca o seu certificado digital, pessoa física, na mão de um funcionário, isso é um processo delicado. Então, a gente aconselha que você subestabeleça as procurações para que cada pessoa da sua equipe faça uma determinada função e seja responsável legal por aquilo. Ok, Flávio? Ele falou que ela já passou sobre isso, né? Eu vou passar, então, bem rapidamente. Então, a pessoa jurídica passa uma procuração para a pessoa física com SEI, ok? E a pessoa física com SEI tem funcionários registrados nesse SEI e ele repassa essas procurações para os funcionários, certo? Então, dá para repassar para vários funcionários, né? É repassado até 4 vezes, ok? E a pessoa jurídica para a pessoa jurídica, ok? Eu vou voltar um pouquinho aqui, só para me mostrar para vocês, aqui foi realizada uma procuração. Aqui a gente está mostrando uma empresa que, na verdade, ela é uma demonstração da Caixa. Então, ele entrou, ele primeiro realizou o registro, ok? Depois do registro, ele foi em outorgar procuração. Como ele é amplo, olha o tanto de itens que mostrou para ele. Vários tipos de itens que ele pode ser realizado, né? Então, ele foi em outorgar procuração, ok? Aqui, ele continuou. Mostrou a razão social, o CNPJ, os dados da empresa, ok? Aí ele outorgou para quem essa procuração? Obrigada. Aqui demonstra CNPJ, SEI, CPF, NIS. Certo? Isso aqui que vai identificar para quem que ele quer passar. Por exemplo, se ele quiser passar para a sua pessoa jurídica, ele vem em CNPJ. Mas se ele quiser passar para o profissional liberal com SEI, ele vem em SEI, ok? Certo. Então, aí aqui tem CPF, né, que é uma pessoa física, um funcionário do departamento pessoal que realiza alguma coisa na conectividade, e o NIS também, que é em relação a algum funcionário. Então, aqui, o que ele passou? Que tipo de serviço que eu passei? Todos.
Porque eu, como pessoa jurídica, não quero fazer nada. Meu contador que vai fazer. Então, ele passou todos os serviços. Aí, aqui, ele vai adicionando os tipos de serviços. Certo? Ele colocou, assim, bem enjoado, para a pessoa mesmo ter aquela responsabilidade do que ela está passando. Ok? Aí, aqui, demonstra os tipos de serviços. E aqui, nesse adicionar também, tem adicionar todos e tem remover. Se eu não quiser mais que um funcionário realize algum tipo de serviço, eu seleciono os dados dele e removo ele. Ok? Estava circulando uma plancheta aí de assinatura. Alguém está com ela parada aí ou já entregou? Pode continuar, Flávia. Certo. Então, aqui ele já passou para esse lado de cá. Certo? Então, ele vai poder continuar. Aqui, ele seleciona o continuar. Flávia, quando o contador remove um empregado do departamento pessoal, vamos supor que ele passou para 4. Quando ele remove um, ele tem o direito de mais um ou não? Depois que passou os 4, acabou. Ele tem... Desculpa. Ele tem direito, sim. E até a data de validade. Um exemplo. A empresa passou uma procuração amanhã, dia 20. Ok? Então, ela tem data de validade de 1 ano, até 20/9/2012. Mas aconteceu essa demissão de um empregado seu em janeiro. Então, ele já vai perder essa data de validade de setembro a janeiro. Ele vai ficar com uma data de validade de uns 8 meses, 9 meses. Ok? Aí, o que ele tem que fazer? Aqui nessa aba, quando você entra, tem aqui, para você selecionar procuração ou empresa, ou você vai selecionar. Se você vai ter que entrar e remover ele do seu subestabelecimento. Ok? Certo? Aqui ele demonstrou os itens, né? Nós vamos ticar todos. Este primeiro aqui é selecionar todos os poderes, certo? Eu continuo, aí ele tem um termo de outorga, demonstrando o que eu repassei, certo? Tem um termo, a Caixa outorgou conjuntamente com a empresa tal, ok? Aqui você aceita, para você terminar o processo. Digitar a senha, que acho que foi o caso do cliente que errou a senha. Que se você errar a senha, infelizmente, não passa mesmo. Porque isso aqui só acontece via certificado digital. Aqui já está ok. Procuração eletrônica efetivada com sucesso. Nessa mesma página, a gente está mostrando de uma pessoa jurídica, ok? Passando para um contador. Mas nessa mesma página, uma pessoa física com SEI, ou seja, um contador, subestabelece uma procuração para os seus funcionários. Não tem diferença. A diferença é que os tipos vai ser um pouco diferente, os tipos de serviço. Tudo depende de como foi outorgada a procuração. Alguma dúvida em relação? Microfone para o Ronan aí, Geraldo. Vinícius e Flávia. O contador vai fazer a sua certificação. Ele tem 3 funcionários no escritório. A certificação, uma vez realizada, ela tem 2 tipos, A1 e A3. Ela realizou-se a A1, ele não pode automaticamente cancelá-la e pedir o A3. Está realizado, é obrigado a ficar aquele período.
Bom, eu até estive lá na sua empresa, surgiu uma dúvida, porque a certificação A3 não pode 3 funcionários do contador operar ao mesmo tempo. Ela só pode funcionar em uma máquina. Portanto, a gente entende, para nós, os presentes que não têm esse conhecimento, e os internautas, o contador que tem mais de um funcionário no seu escritório, que tenha 2 ou mais que opera esse departamento pessoal, ele é obrigado a fazer a certificação A1, para poder todos 3 trabalhar ao mesmo tempo. Porque se for na A3, não pode se trabalhar. Se for A3, não pode 3 máquinas funcionar ao mesmo tempo. Correto? Não? Corretamente. O certificado de 1 ano, ele tem essa possibilidade e, ao mesmo tempo que é uma vantagem, é uma desvantagem. Você acaba perdendo um pouco o controle, ele é um certificado mais vulnerável, né? A pessoa que tem acesso àquele computador, ele pode fazer alguma operação com o seu certificado digital. Então, até mesmo o certificado de 1 ano, seria interessante que só fosse operado pelo titular do certificado. Essa é a orientação ideal. A gente sabe que não é isso, muitas vezes, que acontece na prática. Mas o A1, realmente, ele pode ser duplicado, ele pode ser utilizado mais de um lugar ao mesmo tempo. Aí eu te pergunto, nossa maior preocupação é a questão financeira. Aquele empregado, ele não tem a minha senha bancária. Onde é que ele pode me prejudicar se ele não tem a minha senha, mas tem o meu certificado? Em relação a bancos, realmente ele não vai conseguir utilizar, porque você cadastra a opção de acessar com o certificado digital dentro da sua conta online. Então, eu acessei a conta com login e senha, que eu fiz no banco, e lá dentro eu disse para o banco, olha, eu quero acessar com o certificado digital. Aí eu saio da conta e consigo acessar com o certificado. Então, até então, ele não vai conseguir acessar questões bancárias. Quase diariamente, pessoal, está surgindo situações novas com o certificado digital. Até nós que atuamos na área, é difícil a gente saber o que está acontecendo. Então, amanhã pode surgir uma situação que a gente desconheça hoje, que possa ser utilizado, porque é uma assinatura eletrônica com validade jurídica. Então, é bem sério. Vinícius, o que o Ronan te perguntou, pode ser que vai ser contra o que eu fiz. Eu tenho 2 certificados. Um fica aqui comigo e outro fica lá em Cromínia. Ele te perguntou se esses 2 não podem trabalhar ao mesmo tempo. É isso? Porque vai acontecer de eu ter um funcionário trabalhando aqui com o meu certificado e outro lá em Cromínia. Na verdade, pode. Se você tem 2 A3, no caso dele, é um certificado A1 que ele é duplicado, ele é copiado, ele é espelhado. Você pega um só e copia e se torna vários. No caso, você fez 2 A3. Pode, o meu é 2 A3. Isso. Não tem problema. Passa para o Geraldo. Deixa eu responder o Ronan. A questão do Ronan, eu acho que ele não entendeu o seguinte. Ele tem uma certificação A3 no TOC. Não, vamos partir para o A3. Vocês que não têm como trabalhar com 3 empregados sem eu trabalhar com A3? Tem. Aí você vai fazer o seguinte, você tem a sua certificação A3, você recebeu as procurações das suas empresas na sua certificação A3. Aí os seus empregados vão receber, eles vão ter uma outra certificação do jeito que você quiser, A1, A3. Aí você vai subestabelecer uma procuração para o seu empregado, ele não vai trabalhar com a sua certificação, porque você não é louco de fornecer sua senha da sua certificação para o seu empregado. No caso, ele citou uma situação como se você tivesse um A3 e estabelecer subestabelecimento da procuração para funcionários. Aí, no caso, você teria que adquirir certificados digitais para esses funcionários que vão receber o subestabelecimento. Que é o correto, porque eu acho o ideal, que o escritório de contabilidade, eu acho que ele não deve, e é loucura, fornecer a senha da certificação dele e fornecer a certificação para o empregado. Então, o empregado vai fazer a sua certificação com o PIS, aí ele não precisa do SEI, entendeu? Aí vai subestabelecer uma procuração para aquele empregado resolver a situação da empresa que ele é responsável.
Perfeitamente, Geraldo. Então, nesse caso aqui, talvez a gente não esclareceu direito, cada pessoa física ou jurídica precisa ter o certificado digital. Certo? Exatamente. Então, por exemplo, esse caso do Ronan, ele está querendo ter o certificado dele e várias pessoas utilizar. Que está utilizando a senha dele, na verdade. Ele não deve passar a certificação do Ronan para os empregados trabalhar com ela. Então, os empregados dele vai fazer uma certificação individual do empregado, com NIT. Isso. Entendeu? Aí ele vai fazer o trabalho do escritório de contabilidade e vai resolver. Ele vai dar os poderes que ele quiser para cada empregado. Um empregado vai transmitir FGTS, outro vai fazer rescisões, ele vai definir conforme ele quiser. Tá? Então, cada subestabelecimento tem que ter uma certificação para aquele empregado. E tem a situação do empregado lá na empresa também. Ele pode ter a certificação, porque ele vai transmitir lá na empresa, o FGTS lá na empresa. E a outros poderes para o Ronan não vai transmitir. Tem várias situações. Correto. Mais alguma dúvida? Espera aí só um pouquinho, levantou a mão primeiro lá. O microfone lá atrás, pô. Vai passando aí para trás, pessoal. Mais atrás, mais atrás. Qual que é o seu nome? Leandro. Só uma pergunta. O empresário passa a procuração com direito de subestabelecer por contador. O contador, no seu escritório, subestabelece essa procuração para os seus empregados. Automaticamente, o empresário, ele fica sabendo para quem o contador subestabeleceu a procuração e ele tem direito de cancelar ou como que fica? Porque eu fico pensando o seguinte, o empresário passa para o contador repassa, subestabelece para os seus empregados, basta o empresário cancelar a procuração do contador e automaticamente já está cancelado para quem ele subestabeleceu ou não? Olha só, a sua pergunta é muito boa e a gente não tem nenhuma dificuldade de dizer que a gente não sabe a resposta. Mas realmente deveria aparecer no sistema, a gente ainda não viu uma situação como essa. Deveria aparecer para o empresário, se ele acessa, se ele controla, se ele quer acompanhar isso, ele deveria saber se foi subestabelecido, quais serviços foram. Se não estiver acontecendo, é uma sugestão que podemos levar para a Caixa Econômica. O empresário consegue? O Djalma está dizendo que consegue. Eu sei de uma coisa da pergunta dele. No caso, o empresário cancelou a procuração, cancela de todo mundo que está abaixo dele. Isso está no livro. Volta o microfone para nós aí na escadinha aí, o Geraldo aqui, ó, só ouvir o Geraldo. O Geraldo é nosso assistente, tinha que vir aqui para frente. Geraldo está sabendo. Eu vou tentar explicar, se estiver errado, alguém me corrige. A empresa A tem o CNPJ. Ela passa uma procuração para o escritório de contabilidade B, correto? Aí o escritório de contabilidade B, ele subestabelece procuração para os seus empregados. Aquele empregado pode subestabelecer igual está lá, ó, tá? Agora, se lá na empresa, a empresa brigou com o contador, não quer mais aquele contador para trabalhar. E aquelas procurações que foi subestabelecida pelo contador, quando ele revoga lá na empresa, aquela para frente acabou toda. Exatamente. Acabou todas. Isso é correto. Agora, vamos supor que lá tem a situação 1, 2, 3. Aí eles querem cortar o terceiro que estabeleceu, aqueles empregados lá não vai mais trabalhar. Então, ele revoga lá. Então, aquele para frente foi revogado. Então, cada um que subestabelece é o que revoga a procuração. O dono... Não, ele vai cancelar o do escritório. Ele não vai cancelar do empregado. E é o que eu falei. Exatamente. O que acontece? É uma corrente. Está correto. Agora, o que a gente não sabe é se a pessoa jurídica vê
para onde essa pessoa física, o contador, subestabeleceu as procurações. Não, isso não Para é, o não. Joaquim, José, eu acredito que a pessoa jurídica não vê isso. Ela só vê para quem que ela outorgou a primeira procuração. O presidente vai falar agora, peraí. Eu só... Deixa o presidente perguntar ali. Explica esse negócio, outorga e subestabelecimento. Outorgado, subestabelecimento. Como que é? A diferença desses dois. Certo. Quando outorga, eu confio em você 100%. como meu contador, mas eu não confio nos seus funcionários. Eu vou outorgar uma procuração para você e não vou subestabelecer. Não vou permitir que você subestabeleça para os seus empregados. Isolado. Então, um exemplo. Uma pessoa jurídica outorga uma procuração para a sua pessoa jurídica e outorga ela sem subestabelecer. Você não vai conseguir subestabelecer. Uma pessoa jurídica outorga uma procuração para uma pessoa física sem subestabelecer, ela não vai conseguir subestabelecer. Subestabelecer, estender aquela procuração, a outorga. Você recebeu uma outorga, você está estendendo para mais 1, 2, 3 pessoas. Só voltando naquele assunto lá do primeiro, lá do dono do certificado, ele consegue enxergar. Lá naquela tela que você outorga as procurações lá, nas opções para baixo, lá você clica nela lá, ele vai te mostrar, você consegue enxergar todas as procurações que foram subestabelecidas do seu certificado. Todas. Ele conseguiu responder E sua o prazo pergunta. de validade também de todas. Muito bom. Então, a empresa consegue visualizar para quem que ela outorgou a procuração e para quem o escritório de contabilidade subestabeleceu procurações. Ok? Ô, pessoal, tá ótimo a palestra, mas aqui nós temos, geralmente, não sei se é defeito ou qualidade. Das 9 horas nós não respeitamos ninguém, né? Então, eu para não deixar a Flávia ficar falando sozinha aqui, porque vocês vão sair, aí, ó, já está levantando, né? Então, eu vou passar para o Vinícius aqui, ou ir para a Flávia, os agradecimentos, em nome do sindicato, da diretoria, e de vocês também, dos internautas, porque nós ganhamos aqui com as explanações, as colocações deles. Agora, que nós possamos também fazer uma parceria com eles na hora de cair na faca. Só um minutinho ali. Nós estamos percebendo aqui, foi muitíssimo importante a presença do Vinícius aqui e da Flávia nessa reunião. E essa foi a primeira das reuniões que nós temos aqui para dezembro. Eu não sei se é muito trabalhoso para eles, mas para nós é importante mais reuniões aqui. Então, saber aí se está realmente disposto a aparecer aqui, digamos que seja na próxima semana, na outra semana. Porque só com essa aqui não vai resolver o problema. Poderá resolver em parte de nós aqui presentes. E aqueles que aqui não vieram hoje? Vai ficar com dúvida. Hoje foi muito importante essa reunião. Rapidinho, se o povo está querendo... Deixa eu complementar aqui. Eu vi que nos seus slides tem outras telas e eu acho que elas são importantíssimas para vocês voltarem aqui tem depois para o arquivo que na é operacionalizar o sistema. Eu acho que é importantíssimo para nós. É verdade. Deixa o Vinícius Claro. colocar a palavra final, mas Vamos. Pode falar. Pessoal, eu quero agradecer mesmo de coração. A gente tem um apreço muito grande por esse sindicato em especial e também pela classe, né? A gente tem um foco de atuação muito voltado para vocês. Esse é um assunto que quem domina o assunto é a própria Caixa Econômica, mas nós fazemos questão de apresentar isso até mesmo como diferencial, né? Que o nosso trabalho não é somente vender um produto, mas é auxiliar o nosso cliente, é poder contribuir com algo a mais. Então, a gente realmente está com as portas abertas para que a gente possa recebê-los lá e discutir mais sobre o assunto. Outros assuntos virão. No próximo ano, está sendo discutido muito, Eli, sobre o prontuário eletrônico, onde os médicos, enfermeiros vão precisar ter o certificado digital para assinar. Então, sempre está acontecendo coisas novas. E, para a gente, Ronan, não é dificuldade nenhuma vir aqui. A gente nem pode dizer que é um sacrifício vir depois do expediente, onde teríamos outros compromissos, porque a gente tem realmente um sentimento de amizade com
com a classe de contadores. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos à disposição. Depois, eu até comentei com o Vinícius, a gente quer fazer um arquivo de passo a passo para vocês, para facilitar esse acesso. Depois eu vou trazer umas folhas. Ok? Pessoal, bom, só antes da Flávia até complementar, pedir perdão ao Otávio. Já 2 vezes que ele vem aqui para nos servir. Mas como ele é de casa, a gente não dá muito valor. Mas ele pode ter certeza que a gente pede 1000 desculpas para ele. Porque ele tem é o seguinte, a próxima terça-feira... Ele vai ser o início. Eu não posso vir porque eu fui convidado pela direção do IPASGO para fazer uma palestra sobre imposto de renda pessoa física para os auditores. Porque o IPASGO concede muito benefício fiscal em função da declaração de imposto de renda e eles estão tendo dificuldades em analisar as declarações. Infelizmente, na próxima terça-feira eu não posso vir aqui. Estarei na outra também, sim, aí eu posso vir. Tá certo? Então mas eu na agradeço. Próxima, dia 27 eu não posso, não. Vou agradecer você não poder vir terça, que também terça eu não vou voltar aqui. Uma salva de palmas para o Vinícius e a Flávia, então, pessoal.